Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão, tamo chegando, a treta tá pesada no nosso Mengão, meu querido, agora é BAP versus Boto, é isso aí, o nível do duelo tá aumentando. Vamos falar sobre o mercado da bola. A gente acha que o mercado da bola do Flamengo seria tranquilo, suave, agora tem dinheiro no caixa, só que não, né? Coitado do Felipe Luiz, quebra-cabeça absurdo para montar o time que vai jogar sábado contra o São Paulo. Se você tá chegando agora, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve e vamos que vamos para as novidades do nosso Mengão, é isso mesmo. Pós-mundial, dinheiro no bolso, conta cheia e mesmo assim é Flamengo, né, irmão? Então o Flamengo tem que ter uma crisinha, tem que ter uma perturbação para a vida do torcedor, porque o torcedor do Flamengo não pode ter paz. É sobre isso, né? E o que tá acontecendo? O BAP foi lá e vetou o tal do Mike Mickey, sei lá como é que é o nome do maluco irlandês, mais um pé de rato padrão Juninho que o José Boto queria trazer pro Flamengo, né? E aí isso já tá a treta por causa do comentário maldoso, falaram que venderiam um Pedro, então o BAP, né, se viu forçado a ter que tomar uma decisão, né, de que, de, opa, pera aí, o barco tá afundando, as coisas estão piorando, o BAP que no seu período eleitoral de campanha sempre questionou e sempre brigou, falou muito sobre amadorismo da diretoria anterior, né, a gente sabe que o nosso queridíssimo Marcos Braz, ele, ele fez muita besteira, né, muita tomada de decisão errada. E o nosso querido BAP, né, sempre tratou os caras como amador. E aí inicia-se o ano letivo de BAP como presidente do Flamengo. Aí ele já vem causando na categoria de base, departamento médico, mandando uma galera embora, né, prometendo aí melhorias, evoluções, ampliações e etc. Até agora não aconteceu nada disso. E trouxe o Boto, né? O cara de confiança, a princípio chegou, isso, aquilo, outro. No início do ano vetou a saída do Lohan, né? Então já deu uma travada aí no que seria possível um bom dinheiro entrando no caixa do Flamengo. E trouxe o nosso querido pé de rato Juninho, né? E aí os questionamentos chegam, né? Os questionamentos chegam. E aí ele falou assim: não, a janela do meio do ano do Flamengo será uma janela totalmente diferente, porque quando chegarmos lá, saberemos exatamente os jogadores a qual contrataremos. Chegou a janela do meio do ano e o cara quer contratar um irlandês nada com nada, né? Se você pegar os números do cara, o cara participa de um gol a cada 6 jogos. Horrível. Padrão Juninho, né? Camisa pesou, o cara pode ser esforçado, isso, aquilo, outro, mas camisa pesou, irmão. Camisa do Flamengo quando pesa, filho, já era. Tá pesando pro Cebolinha, então é complicado, né? E aí o BAP vai lá e veta o Boto. Não, você não vai contratar esse maluco, não. A torcida, ainda bem que a torcida do Flamengo se manifestou, né? Pelo amor de Deus. Já iam fazer duas merdas, querer vender o Pedro e contratar um pé de rato. Não, não é possível que isso aconteceria, né? Então a torcida já se manifestou, a rejeição foi alta. E o BAP se viu forçado a. Não, peraí, deixa eu travar esse cara, porque senão vai chegar pra mim o abacaxi ou então a bomba explodindo, né? E com certeza a oposição deve estar batendo muito no BAP, né? Agora, o amadorismo total. O que tá acontecendo com o Flamengo é uma coisa assim, fora do comum, irmão. Não tem como. Se fosse falta de dinheiro, isso e aquilo outro, não falava nada. Mas hoje o Flamengo tem uma gestão financeira muito equilibrada, tá com muito dinheiro em caixa, né? Então, não tem o porquê os caras querer buscar um pé de rato, nada a ver, nunca nem ouvi falar, né? É, sem condições nenhuma. Então o BAP foi lá e, para ele não assinar o atestado de incompetência, né? Porque aí seriam comprar dois Juninhos em um ano, né? Gastar dinheiro demais com dois Juninhos, não dá. E aí o bicho vai lá, opa, peraí, não vou te vetar aqui pra você, só que aí o BAP dá uma passada de pano, assim, né? Palavras do BAP. Tenho dito e repito, não vou me meter nas escolhas do diretor técnico. Claro que a caneta no fim das contas é minha, mas vou muito mais na linha de vetar do que de tomar decisões por ele. No meu ponto de vista, irmão, o BAP tomou decisão do Boto. O Boto queria contratar, o BAP assinou e falou: vou tomar uma decisão no seu lugar, não vai contratar. E vetou a contratação. Né? Então o BAP tentou dar uma passada de pano para não estender mais ainda a crise entre os dois, né? Mas ele já está em processo de fritura porque parte das lideranças do elenco estão todo mundo satisfeito com o cara. Gerson, que já meteu o pé, Arrascaeta, o próprio Pedro, né? Pedro e Arrascaeta, situação de renovação de contrato, né? Havia
tido uma promessa do diretor de futebol de que o Pedro, quando retornasse da contusão, seria tratada a renovação dele e não foi. Da mesma forma, o Arrascaeta que sinalizou que gostaria de encerrar a carreira no Flamengo e eles prometeram que pós-mundial iriam tratar dessa situação. Até agora não tocaram no assunto com o empresário do Arrascaeta. Inclusive, o Arrascaeta postou ultimamente nas suas redes sociais que no momento certas coisas se encaixariam, né? E o rei tomaria seu lugar e o palhaço dele. E então, uma coisa que a gente sabe que no futebol é certeza, irmão, se o jogador de futebol pegar a birra de alguém, esse alguém vai rodar. Pode ter certeza. Né? Então, ou o Boto desce do salto, né? E começa a realmente fazer um trabalho decente, porque eu vou falar pra você, 6 meses de scout, trouxe o ucraniano lá que trabalhou com ele lá não sei aonde, no Dínamo, né? E a gente pensa assim, pô, o cara trouxe um ucraniano, conhecedor de mercado, conhecedor isso, aquilo outro, chefe de scout, diretor de scout não sei da onde. Pô, quando chegar em julho o Flamengo vai ter nomes sensacionais pra poder, né, contratar e melhorar nosso elenco. Aí o cara traz o Mickey, Mike, sei lá como é que é o nome do maluco. Pelo amor de Deus, velho, me ajuda. Olha os números do cara, que números ridículos. Da onde é que o bicho tirou isso aí, velho? Vai trazer um irlandês, irmão, pra jogar no Flamengo? Tá de sacanagem. Não tem condição, pô. É muito amadorismo, de verdade. Aí aquilo que o BAP sempre batia muito, amadorismo, 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 tem mostrado puro amadorismo com essa diretoria. Simples assim. O torcedor do Flamengo já tá revoltado de toda janela de transferência. O torcedor do Flamengo ficar passando raiva. Porque o problema não é dinheiro mais, gente. O Flamengo tá com dinheiro, o problema não é esse mais. Os jogadores querem vir jogar no Flamengo. O Flamengo tem estrutura, o Flamengo tem elenco, o Flamengo tá disputando os principais campeonatos. É líder do brasileiro, entendeu? É uma vitrine absurda, pensando em Copa do Mundo 2026. Então, jogadores, com certeza, jogadores querem jogar no Flamengo. E os caras querer trazer um irlandês que joga na segunda divisão da Inglaterra, irmão, pelo amor de Deus, não tem condição. Um negócio desse é fora do comum, de verdade. É um negócio assim assustador. Esperamos que, como o BAP já viu que o barco estaria afundando e ele não tomasse uma decisão drástica, né? Vamos ver se a partir desse momento o Boto acorda para a vida, o Flamengo acorda para a vida, né? O BAP começa vamos dizer assim, fiscalizar um pouco mais. Não sei se está fiscalizando, se entregou literalmente a chave do departamento de futebol para o Boto e deu as costas, né? A gente espera que tenha, né, essa fiscalização para saber se realmente a tomada de decisão que está tendo é a melhor para o Flamengo. Coitado do Felipe Luiz, vendido no lance, né? Simples assim. Ele, sei lá, o scout trouxe, deve ter visto os números, deu aval ali, beleza. Mas o Felipe Luiz não tem voz ativa. O Felipe Luiz cuida apenas do parte de treinamento, né? É uma coisa que o BAP determinou aí. E o José Boto, ele se acha o rei né, da cocada preta. O cara literalmente quer mandar e desmandar em todo mundo. Né? Então, jogadores insatisfeitos, abre o olho, Boto, abre o olho, abre o olho. Já tomou um veto aí, daqui a pouco acesso negado, irmão. Daqui a pouco te tomam a chave do futebol e tu volta pra Portugal. Abre o olho. Não faça merda não, porque o pessoal tá de olho em você, né? Vamos ver os capítulos dessa novela, né? Os próximos capítulos, os próximos acontecimentos. Infelizmente, a gente volta do Mundial achando que ia voltar tranquilo, pra voltar com a cabeça certinha, pra jogar o Brasileirão. Vamos pegar um adversário chato, que é o São Paulo. Mas não, a gente volta numa zona, tudo virado de ponta cabeça. É impressionante como os caras têm a capacidade de estragar o que tá dando certo. É impressionante, né? Ninguém pode ter paz no Flamengo, não. É proibido ter paz no Flamengo. Essa é a grande questão. Carrascal é vetado na Rússia, os caras botaram ele para voltar lá. E a gente fica naquela expectativa, acerta ou não acerta. Mais uma vez, uma novela de contratação. E aí a gente sonha com Carrascal e chega o Mike, o Mickey. Terrível, né? Só acontece no Flamengo, galera. Só acontece no Flamengo. Especulam-se tantos e tantos nomes. Agora já especularam Depou. Meu irmão, é muito nome especulado. E você vai ver, vai acertar com os pés de rato. É impressionante como os caras têm a capacidade de gastar dinheiro à toa com um jogador ruim. Né? Mas, enfim, a gente espera que o Carrascal realmente possa ser liberado na Rússia. Os caras fizeram jogo duro, o Flamengo chegou no valor que eles queriam, né? Mas, infelizmente, botaram o cara para voltar. E vamos ver o que acontece. Se é liberado ou não, né? E aí já estão falando já em plano B. E sei lá, não sei o que vai acontecer, porque a diretoria do Flamengo, do jeito que tá complicada, né? Essa é a grande questão.
mas o Flamengo chegou no valor que eles estavam pedindo, mas, enfim, os russos não liberaram o cara, jogou amistoso, tem mais um amistoso para fazer, né, e a gente fica na expectativa. Aqui na coluna do Fla, o que falta para fechar com Carrascal? A negociação por Carrascal enfrenta a resistência do Dinamo de Moscou, que exige garantias bancárias para pagamento de 12 milhões de euros, em 3 parcelas. No momento, no entanto, Barco representaria um custo significativamente maior como investimento e salário. A informação foi informada pelo Vene Krasnante e confirmada pelo coluna do Fla. Ou seja, os caras estão querendo umas garantias bancárias que irão receber esse valor em 3 vezes. Né? Acredito que isso não seja problema para o Flamengo em dar essas garantias, né? Tendo em vista que o Flamengo tem dinheiro em caixa, em caixa, em caixa, em caixa. Né? Então, deixa eu ver aqui no Gavia News, tá? E o Flamengo, o plano B do Flamengo é Ezequiel Barco, tá, galera? Tá aqui nesse Gavia News. Mas vamos ver se realmente o Flamengo dá essas garantias. Se os caras liberam o Carrascal, seria uma boa contratação, né, pro Flamengo. O cara joga em várias posições, tem habilidade, né? E vamos ver o que acontece. Demais, a gente fica na expectativa de como o Flamengo vai ser montado para o jogo contra o São Paulo. O Felipe Luiz está quebrando a cabeça, né? Sem Pulgar, sem Gerson, né? E vamos ver o que ele vai fazer aí. E ainda tem que gerenciar toda a crise com o Pedro, né? E terrível, coitado do técnico. Vai ter que segurar a peteca na mão. Mas a gente espera que o Flamengo faça um bom jogo contra o São Paulo, né? O Flamengo voltou a treinar aí no sábado, tá se preparando para esse jogo contra o São Paulo e a gente fica na expectativa de voltar vencendo, porque assim como o Flamengo está em crise, os nossos principais concorrentes, né, também não estão nada legal. O Palmeiras perdeu o Paulinho, o Estevão foi embora, o Vitor Roque não está jogando nada, nem sabe se o Palmeiras vai conseguir repor a saída do Estevão e do Paulinho, que vai ter que fazer outra operação, né? Então, o Palmeiras aí, que seria um dos principais candidatos ao Brasileiro, também tá nas cordas. O Botafogo trocou de técnico aleatoriamente, filho do Carlos Ancelotti, né? O Atlético Mineiro tá na pindaíba de dinheiro e tudo mais. Então, o Flamengo não pode dar mole nesse retorno ao Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que nós estamos a 2 pontos do segundo, né? Vamos aqui, só confirmar que já tem tempo que a gente não olha isso mesmo. Na verdade, a gente tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas a gente tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro empatou seu último jogo, deixa eu dar uma olhada aqui, empatou contra o Vitória, né? Então, o Flamengo tá aí com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, com um jogo a menos, certo? Aí vem terceiro colocado o Bragantino com 23, Palmeiras com 22, com um jogo a menos também. Não podemos dar mole nesse retorno do Brasileiro, né? O Felipe Luiz tá aí com um quebra-cabeça absurdo para resolver, mas a gente sabe que ele é capaz para isso. Vamos saber se vai ser alguém da base ou se a gente vai passar raiva com Alan no meio campo. A princípio estão falando que o Luiz Araújo toma a vaga do Gerson na ponta direita, já era óbvio isso aí, né? E no meio campo vai ser Jorginho e mais um. E quem será esse mais um? Acredito que seja o Everton Araújo por ser mais alto, né? E ter um porte físico melhor do que o Alan. Né? Acredito que seja Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta no meio campo. Beleza? Então é isso, galera. Vamos ver o que o BAP vai fazer daqui pra frente. E vamos ver se o Boto toma vergonha na cara e começa a trabalhar direito, né? Senão ele roda. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa seus comentários aí. O que você tá achando dessa zona chamada Flamengo? Tá terrível, tá terrível. Forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu!